Agora vamos saber com quem entende do assunto, né? Porque eu só sou um curioso aqui. Quem entende mesmo é a Luciana Iquedo, especialista em finanças. Luciana, tudo bem com você? Olá, tudo ótimo. Tudo Muito bem? melhor agora com essa novidade que vai revolucionar a forma de pagar. Eu acho que o Pix já foi uma revolução enorme, né? Com certeza. Porque, não sei, não sei se eu estou enganado, mas eu desconheço algo que seja como o Pix no mundo, né? Foi revolucionário, foi inclusivo, proporcionou aí uma facilidade muito grande para o sistema brasileiro de pagamentos e continua sendo aí algo que veio para ficar, né? Eu penso que foi uma revolução. Não, e parece que outras novidades virão, né? Inclusive para rivalizar com o cartão de crédito, né? Que me parece ser também uma ótima saída, né? De você poder fazer pagamentos como você faz com o cartão de crédito, né? Exatamente, poder fazer o parcelamento, né? O Exato. crédito a prazo utilizando o Pix. Que antigamente a gente tinha aquele cheque que se escrevia no cantinho, né? Cheque pré-datado, bom para. Você não pegou isso? Peguei. Ah, não pegou isso, Luciana. Escrevi, viu? Cheque bom Bom para. para, lembra? Que aquele compromisso de pagar no futuro. E ainda tinha aquela questão que às vezes o cara depositava antes do tempo e não tinha nenhum tipo de obrigação de esperar o tempo, né? Do cheque. Você lembra disso? Não existia nenhuma trava. E aí você olhar na conta, ela já estava no vermelho, né? Porque o cara depositou antes do tempo. Vamos falar desse Pix automático, então. O que ele traz de bom para nós? Bem, a primeira coisa é poder fazer esses pagamentos recorrentes sem que a gente tenha que ter o convênio entre a instituição financeira e aquela empresa que receberá os pagamentos. Porque as contas digitais, os bancos digitais, trouxeram acesso para muitas pessoas que não tinham até então a bancarização, mas para ter o débito automático dependia desse convênio. E isso trazia uma burocracia, trazia ali um processo operacional mais custoso para a empresa. Então acontecia de você querer, por exemplo, colocar o IPTU e na sua cidade a prefeitura não ter firmado um convênio com aquela instituição e não se aceitava o pagamento em débito automático. De repente aquela concessionária de energia daquela localidade não tinha esse convênio e isso não era possível. Agora com o Pix automático, a gente consegue ter qualquer modalidade de pagamento recorrente em qualquer instituição financeira e isso traz muito mais acesso, muito mais inclusão, muito mais facilidade. A gente tem o débito automático hoje que ele vem para rivalizar nessa situação. Ele seria mais prático que o débito automático? As empresas teriam mais responsabilidade? Porque às vezes o que acontece? Vem lá a notificação na conta de energia elétrica, por exemplo. Conta em débito automático. Se isso não acontecer, né, pague essa fatura. Só que muitas vezes a gente confia no banco. Exatamente, às vezes recebe lá, né, a pessoa que vai cortar a energia elétrica porque o débito automático não aconteceu. Exatamente. Então segue tendo... Eu passei por isso que eu estou te falando, experiência própria, viu? E é terrível, né, porque aí você que tem que provar que o pagamento foi feito. Então agora com essa notificação que acontece antes de haver o débito e depois que foi feito, essa confirmação de que foi efetivado, isso facilita muito a vida, mas a gente não deixa de ter a nossa responsabilidade de manter o saldo em conta ou de autorizar que use o limite de crédito, né, quando for o caso, que a gente ainda chama o limite de cheque especial, que é aquele saldo que o banco disponibiliza para você usar. Mas no momento que você aderir ao Pix automático, você define essas regras. Luciana, uma dúvida aqui em relação a limites. Por exemplo, por conta de toda essa criminalidade, eu acho que outros tantos, né, limitaram esse valor de utilização diário do Pix. Né? Sim. Então, o meu está um valor irrisório. Quando eu preciso, vou aumento e espero lá 24, 48 horas, que é o que é determinado pelo banco. Isso contará também para esse tipo de conta? Ou seja, se a pessoa tem lá R$1.000 diários, mas vai bater uma conta de débito ali, isso conta ou é uma outra operação? É uma outra operação e é um limite excedente. Mas é você quem vai dizer se existe um limite ou não. Por exemplo, para a sua conta de energia elétrica. Então se você está acostumado que a sua conta vem ali, por exemplo, R$100 todos os meses, esse é o padrão, você pode estabelecer um limite que seja próximo desse valor.
Isso é legal porque também se houver aí, né, um excesso, houve uma cobrança indevida, houve um furto de energia, você consegue perceber que não é aquele valor habitual e você cancela antes que seja debitado. Mas o limite vai ser para aquela operação específica e que ele vai estar de acordo com aquilo que você tem ali, ou de rotina de uso ou do contrato estabelecido com aquela empresa. Então parece bem prático realmente. Essa questão também que pega... o débito automático também, eu ia te falar uma bobagem aqui, mas o débito automático não. Se você não tiver dinheiro na conta, o débito não é feito. Exato, mas você pode fazer a opção de utilização deste limite de crédito. Então, você no momento que você determinar... não vai automaticamente buscar ali, se você tiver lá um limite de cheque especial, ele não vai buscar, você tem que liberar para o Pix? Você terá que liberar. Essa é uma novidade que veio agora com o Pix automático. E isso também é bem legal, né? Porque assim você decide se você terá que colocar o dinheiro, fazer esse aporte ou se usa o seu limite. Interessante isso. Então, é uma atenção maior que a pessoa tem que ter na conta ali, né? Porque muitas pessoas às vezes nem olham todo dia a sua conta bancária, né? Exato, é a falta de controle e isso acaba trazendo vários outros problemas financeiros como endividamento. Então esse hábito de acompanhar o nosso limite, o nosso extrato, verificar se as contas foram pagas, isso é mandatório que a gente siga fazendo, porque isso nos ajuda a ter uma vida financeira mais equilibrada. Aí é bom, às vezes tem aqueles descontos que você não vê mais, né? Exato. E que acabam aparecendo ali e você não percebe que tem os descontos da utilização de conta corrente. Exato. E tudo que é recorrente, esse é um cuidado que nós temos que ter com o Pix recorrente. Porque muitas vezes, quando nós contratamos um serviço, ele faz muito sentido. E no cartão de crédito acontece muito isso. Então, de repente, você contrata um serviço de streaming, no começo do ano resolve fazer academia todos os dias, mas só consegue fazer 2 vezes por semana, aquelas promessas, né, de ano novo. E aí você vai contratando e não confere a fatura do cartão, só paga, que às vezes está no débito automático. Quando eu trago isso para o Pix automático e eu recebo uma notificação, eu consigo ficar mais atenta. Olha, puxa, estou aqui pagando essa academia que eu não fui, ou de repente contratei esse streaming para ver uma série que eu já não assisto mais. Então aumenta aqui a possibilidade de controle. Para a gente encerrar, Luciana, então vamos lá. O que eu posso colocar como esse tipo de débito, o débito automático, são as contas de energia, de água, as contas de gás, por exemplo. Condomínio, eu posso? Então, todas as contas agora que forem recorrentes, você pode colocar. Então, isso inclui, de repente, o inglês do seu filho, isso pode incluir a academia, o condomínio, tudo aquilo que você paga mensalmente de forma recorrente. O boleto dividido, se você faz uma compra e você vai gerar boletos em 10 vezes, ele vira recorrente ou não? Ele não é recorrente, né? Ele tem um número certo de parcelas. Recorrente é aquilo que a gente começa e não tem uma data certa para terminar. Perfeito, acho que aí já fica bem claro. E aquela tal história, veja se vai precisar usar o saldo que está lá e que saldo você tem, senão para não ser pego desprevenido, né? No final do mês, que aí seu débito não vai acontecer. No meu caso nem foi débito porque eu não tinha dinheiro na conta, não, foi porque o débito não caiu. Por algum motivo. Uma falha operacional, efetivamente. Uma falha operacional. Acho que a gente vai receber algum tipo de comando no celular dizendo houve um débito na sua conta? Receberemos um antes avisando que haverá o débito e um seguinte avisando, olha, deu certo. Automático. Muito melhor. Muito melhor. Nossa, estamos na frente, hein? Estamos na frente, agora não tem mais desculpa para não controlar a própria conta. Nossa. E começar a ter uma vida financeira diferente. Era a iniciativa do Banco Central. Obrigado, viu, Luciana Quedo? Eu que agradeço. Ótimo conversar com você. Muito obrigada, um ótimo dia. Parabéns pela clareza, você nos ajudou bastante aqui a entender.